Graças e paz a todos, professor Anderson Oliveira aqui. CETEB 2020, aula sobre a criação. Se não, vejamos. O nosso relato vai ser retirado do livro de Gênesis e, como toda a Bíblia, o livro de Gênesis é um livro teológico, é um livro que tem como seu alvo falar sobre Deus. Então, o livro de Gênesis, como toda a Bíblia, é um livro de teologia, um livro sobre Deus. Gênesis foi escrito para que o povo de Israel voltasse a entender que havia um só Deus e Criador de todas as coisas. Veja, qual é o contexto então? Você está sendo escrito no livro de Gênesis, escrito por Moisés, no contexto de um povo que saiu do Egito depois de gerações e gerações vivendo no Egito. E, como costumam dizer, uma coisa foi você tirar o povo do Egito. E agora, o outro trabalho é tirar o Egito do povo. Então, toda aquela cultura egípcia politeísta ainda estava muito carregada na mentalidade daquele povo, dos vários deuses do Egito. Então, há necessidade de lembrar ao povo a um só Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a mensagem do Gênesis, cujo significado é origem, é que há um só Deus. Então, se existe uma grande mensagem no Gênesis, é essa: há um só Deus. E esse Deus é um Deus de ordem e de harmonia. Ele é um Deus que traz ordem ao caos, harmonia ao universo. Assim, então começa o relato. Né? Havia caos e Deus vai dizer: haja luz. Faz separação de noite, céus e terra. E vai dar ordem ao caos. Nós vamos ler em Salmo 19, versículo 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então essa é a mensagem do Gênesis, ou da própria criação. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nesse contexto, a Bíblia demonstra claramente que não existe Deus Sol, Deus a Lua, e os astros são criação do único Deus. Veja bem, como eu falei, a cultura do Egito, de onde aquele povo havia sido resgatado, era politeísta. O próprio Deus Ra era o Deus Sol. O próprio Faraó representava, né, esse Deus na Terra. O que ele vai dizer? Não existe nenhum outro Deus a não ser o Senhor Deus Jeová. E Ele é o Criador dos céus e da terra, do sol e da lua, e das estrelas, e do mar, e dos répteis. E aí ele vai dar o relato da criação, mostrando que há um só Deus e Ele é Criador de tudo e de todos. Perfeito? E uma outra coisa muito importante é entender que o livro não foi escrito como um manual científico. Não é a proposta do Gênesis ou da Bíblia inteira ser um manual científico. Ele é um livro teológico, como eu disse. Até porque, vejamos, o conceito moderno de ciência é exatamente isso. É um conceito muito moderno, um conceito muito novo. Não fazia o menor sentido para aquela geração. Né? E não havia a menor necessidade disso. Bem, então, não é a proposta da Bíblia provar cientificamente coisíssima alguma. Ok? Mas nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente.
Por hora, vamos entender o seguinte: de fato, a sua linguagem, a linguagem da Bíblia, transgride, né? Perdão, as leis científicas. Por exemplo, Deus criou luz e trevas no primeiro dia, está lá em Gênesis 1, 3 e 4, mas só criou o sol, a luz e as estrelas no quarto dia. Gênesis 1, 14. De onde vieram luz e trevas durante os 3 dias? Se a Bíblia fosse um livro científico, fatalmente deveríamos concluir que ela é falha. Contudo, ela não é falha. Nós é que não podemos impor a ela padrões e regras de gênero da literatura moderna. Veja, ela segue uma literatura, é um livro escrito alguns milhares de anos atrás, com as regras de literatura daquele tempo. O que a gente pode dizer é o seguinte: para o público original, o primeiro público, estava muito claro isso. Eles não tinham essa dúvida que nós temos com a nossa ideia cartesiana quadradinha. Tá? A ideia de dizer, no primeiro dia criou o céu, a lua, criou luz e trevas, lá no quarto dia, sol, luz, é simplesmente para reforçar a ideia anterior. Tá? E para o público original, não havia qualquer dificuldade para entender. Nós que temos a nossa dificuldade e forçamos a nossa dificuldade dizendo: olha, eu tenho dificuldade de entender, então isso não é verdade. Simplesmente por arrogância do homem moderno. Ela é histórica, a Bíblia, e teologicamente fiel aos fatos, mas emprega uma linguagem teológica. Não podemos usá-la para discutir ciência. Ok? Não dá para usar a Bíblia, a linguagem bíblica, para discutir a partir de uma linguagem científica. Os pressupostos são completamente diferentes. Porém, a Bíblia é fiel aos fatos. Tá? Usando aquela linguagem coerente para a proposta. Infelizmente, alguns cientistas extrapolam seus limites tentando, através de fórmulas e teorias, desmentir verdades bíblicas. Então, seria falso de ambos os lados, né, usar a Bíblia para desmentir a ciência, como também é falso usar método científico moderno para desmentir a Bíblia. Seria falsa para todos os dois lados, ok? Então quer dizer que Gênesis relata um mito? Absolutamente não. A Bíblia descreve a ordem do universo que Deus criou e mostra o equilíbrio que ele implantou os alicerces do seu plano perfeito. Não é um mito. Eu volto a dizer, nossa mente é fruto e filha da nossa cultura. Então, para que nós entendamos perfeitamente uma coisa, ou talvez próxima do perfeito, ou não tão perfeita assim, a coisa precisa ser muito cartesiana, muito certinha e muito quadradinha. Para o público original da Bíblia não tinha essa necessidade, eles tinham a facilidade de entender, eles eram fruto daquela cultura naquele tempo e entenderiam muito mais facilmente do que nós. A ideia aqui é demonstrar Deus fez. Havia caos, a terra era sem forma vazia, Deus trouxe forma, trouxe harmonia e trouxe vida. Veja, por exemplo, o que diz Gênesis 1, 3. Disse Deus: haja luz, e olha, houve luz. Então demonstra esse Deus criador que traz à existência aquilo que não existe. Se há necessidade de dizer haja luz, é porque não existia luz. E qual é o resultado de Deus disse haja luz? O resultado é houve luz. Ele trouxe à existência, então, aquilo que nunca antes existiu. Isso é o que Gênesis está trazendo para nós. Essa é a proposta.
A Bíblia, por vezes, se vale de linguagem figurada a fim de facilitar a nossa compreensão. Veja bem, eu não consigo descrever, e aliás, eu não vou nunca conseguir compreender perfeitamente como Deus fez aquilo. Porque essa é a grande, redundante, a grande grandeza de Deus, mas eu não consigo entender como ele fez. Me basta saber que ele fez e por que ele fez. E essas duas propostas a Bíblia tem dizer quem fez e por que fez. Então o mundo era um caos, foi dada ordem, porque os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então eu sei quem fez e eu sei por que ele fez. E não me preocupo com o como foi feito. Essa não é a proposta, não é a pergunta que a Bíblia está disposta a responder. Mas é interessante de saber por quê. Atualmente há muita ideia de que a existência em si não tem sentido, né? Nós viemos do nada e por nada nós vamos. Não, nada disso. Ele foi criado por Deus para a glória de Deus. Existe um propósito na existência. Perfeito? O que diz então Romanos 11, 33? Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí eu acho que resume tudo que a gente precisa saber. Olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso dá o sentido da existência do universo, dá o sentido da minha existência e da sua existência. Completamente diferente da ideia da nossa atual cultura do nada eu vim, para nada eu vou, e nada importa, e se nada importa, pronto. O caos está estabelecido. Não, nada disso. E aí vamos mais uma questão. Os 7 dias são 7 dias ou não são 7 dias? Há quem diga que sim, que são 7 dias literais de 24 horas. Aquela descrição, primeiro dia, Deus disse, segundo dia, Deus disse, seriam exatamente isso, 7 dias como nós percebemos hoje, de 24 horas, lembra aquela coisa cartesiana, tudo bonitinho no papel. Há quem diga isso. Há também outros que vão defender a ideia de que os dias são épocas ou eras, algo muito semelhante com aquilo que a gente entende da era do fogo, do gelo, da pedra lascada, aquela coisa toda. De uma tentativa de conciliação com algum princípio científico. Pode ser, pode ser. Lembra, a questão não é essa, a questão central não é essa. O que é mais importante entendermos é o seguinte: primeiro, José escreveu isso numa época para um povo que não levantou essa questão porque não havia essa necessidade de levantar essa questão, né? E por outro lado, realmente não se propõe a isso, a Bíblia não está aí para isso. Essa questão é absolutamente irrelevante. A questão central é: Deus criou, foi Deus que criou para a glória de Deus. Ok. E aí vem uma tabelinha, aquela questão daqueles paralelos do dia, né? Que Deus criou dia 1, 2 e 3, céus, terra e luz, firmamento separando céus e mares, terra seca e plantas. Paralelamente, se você pegar os dias 4, 5 e 6 da descrição, você vê céu, terra e luz, sol, lua e estrelas. Firmamento, separação de céu e mar, aves, peixes e animais marinhos.
terra seca, plantas, animais terrestres e homens. Você vê que tem uma relação textual aí, uma relação de elementos. Por isso essa descrição parece um pouco ou repetitiva ou aquela tentativa de sentido. Pô, se você cria a luz, mas só cria o sol depois, vai perder esse sentido. Quando você faz essa leitura, você começa a entender que uma ideia simplesmente está aí para reforçar a outra. Ok? Então vamos dar prosseguimento. O relato da criação começa então em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E termina com o resumo do que aconteceu em Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Então ele vai dizer, a história da existência, né? Os céus e a terra. E todo o seu exército. O que é esse exército? Os seus habitantes. Aí você vai incluir todo ser que respira, animais e principalmente a coroa da criação, o homem. Por fim, Deus separa em Gênesis 2:3 um dia para o descanso. Ele vai dizer, vai nos ensinar a respeito de um dia para o descanso de todo o trabalho. Ora bolas! Cara, mas Deus se cansou? É óbvio que Deus não se cansou. Ele estava aqui, novamente, a Bíblia usa uma linguagem de forma que eu entenda a necessidade do descanso. Não que Deus tenha necessidade do descanso. Volto a dizer, se Deus fosse um ser do qual eu tivesse capacidade de compreendê-lo por inteiro, ele não seria Deus. A grandeza de Deus é tão superior à minha capacidade de compreensão que a linguagem bíblica vai ter que colocar dessa forma que eu possa compreender. Mas nunca vou chegar a compreender o que é a totalidade de Deus, pelo menos não enquanto estivermos aqui. Aqui faz paralelo aí com Êxodo 23:12, Marcos 2:27. 23:12 vai ser aquela passagem dizendo: no sétimo dia descansarás, tu, a tua casa, teu boi. E Marcos 2:27 vai ser aquela passagem dizendo: acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Tá? E aí a gente consegue dar essa esclarecida também, porque que a gente não tira o sábado para descansar, exatamente o sábado do mundo ocidental. Né? O importante é pedir um dia para o descanso e que esse dia para o descanso seja guardado para o Senhor. No mundo ocidental, o domingo, Dominus Dei. Ok? Então, mas então o mais importante é entender é isso. Há um propósito na criação do mar, das aves, do homem. Não somos fruto do acaso, mas estamos aqui por um motivo. E qual motivo é esse? Porque Deus quis assim. Isso nos basta saber. E olha, saber isso faz toda a diferença para nós. Porque, cara, porque Deus Todo-Poderoso, o Todo Bom, o Todo Bondade, o Todo Sabedoria, o Todo Poder, quis. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença para aquele povo que acabou de ser liberto da escravidão. Isso faz toda a diferença para você e eu, que somos libertos do jugo do pecado, ou do jugo da cultura desse mundo. Deus quis. Nada acontece por acaso, tudo está sob o controle de Deus. A terra era sem forma e vazia, mas Deus disse: haja luz, e houve luz.
outra questão muito legal, muito interessante, que sempre se tem na cabeça. A Bíblia prova que Darwin e a teoria do Big Bang estão errados. A Bíblia não se propõe a provar ou desprovar qualquer teoria que seja. Esse não é o assunto da Bíblia, isso não é o que importa. Veja, a pergunta que a Bíblia faz é o que, aliás, quem e por quê. O que? Tá, o mundo. Quem criou? Deus. Por quê? Para a glória de Deus. O como? Isso não faz a menor diferença. Isso não importa. Deixe que a ciência mergulhe sobre esse tema do como. O assunto principal da Bíblia é Deus e tudo que existe se relaciona com Ele. Isso que ele está dizendo, olha só, tudo foi criado por Deus. Tudo que você vê, céus e terra, tudo que existe foi criado por Ele. Como? Não importa saber, ou pelo menos não é assunto para a Bíblia responder. Nós sabemos como Deus fez cada coisa. Meia amplitude do termo, e disse Deus. Veja, Deus, ele, se ele fosse plenamente compreensível para nós, ele não seria Deus. Então eu não consigo entender nem a completude do que significa e Deus disse. Eu sei que Deus disse, haja luz e houve luz, mas esse processo eu não vou conseguir alcançar, ok? Em alguns pontos é necessário dialogar com a ciência. Beleza, tranquilamente. O Big Bang, houve uma explosão, bom. Deus disse, haja luz, houve luz, bom. Não nega nada. Big Bang não nega nada. Não muda nada. Veja, hoje em dia a gente consegue ver isso pela ilustração do estalo de Thanos. Né? Deus disse, haja luz, estalou os dedos e houve luz. Perfeito. Esse estalar de dedos de Deus pode ter sido Big Bang. Tranquilamente. Tranquilamente. A palavra de Deus se ocupa da origem de todas as coisas, da sua causa primária. Isso é uma questão de fé, tanto para teólogos como para cientistas. A maneira como as coisas foram feitas, as causas secundárias, não constituem preocupação da Bíblia. A Bíblia não está preocupada com isso. O autor, os autores, os humanos que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, não estavam preocupados com isso e nós não devemos também nos preocupar com isso. Mas eu sou, na minha carreira secular, científico. Beleza, segue o rumo e vá trabalhando. Mas isso não é a preocupação da Bíblia. Ok? E aí segue algumas frases de sábios e cientistas pela história, né? O Espírito de Deus, que falou através dos homens, escolheu não ensinar aos homens sobre os céus ou qualquer outra coisa que não fosse proveitoso para a sua salvação. O que o Espírito de Deus, através da Bíblia, através dos séculos, através da igreja, está preocupado em ensinar as pessoas a respeito da salvação. Isso foi dito por Agostinho. A intenção do Espírito Santo não é de ensinar como andam os céus, mas de mostrar como chegar ao céu. Caso de Galileu. A função de estabelecer metas e valores transcendentes vai além do domínio da ciência. O tal de Albert Einstein deve ser algum estagiário de biblioteca, não é um cara muito importante para estar falando de ciência. Né? Do próprio Albert Einstein. Ainda alguma outra frase, e essa eu gosto muito, na verdade é um pequeno texto.
Há uma grandiosidade inerente a esta visão de vida. O Criador concentrou os diversos poderes da vida num pequeno número de formas, ou apenas numa. Enquanto esse planeta girava de acordo com a lei da gravitação universal, a partir de um princípio tão simples, foram desenvolvidas e continuam a desenvolver-se infinitas formas do mais belo e maravilhoso que há. Epílogo do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin. O próprio Darwin reconheceu que é um criador. Talvez os darwinistas de hoje sejam mais darwinistas do que o próprio Darwin. Não sei. Mas a questão é: Deus disse, haja luz e houve luz. A questão é: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. É isso que tentamos entender. Aguardo vocês para o grupo para podermos conversar sobre esse tema. Fiquem com Deus e até a próxima.